mais precisamente 24 anos, só de formados em engenharia e atuando realmente nesse segmento da construção civil, desde obra de infra, assim como obras civis convencionais, como a gente atua bastante já há um bom tempo, né? Estou vendo aí que a gente está tendo um bom quórum aí hoje, então a gente fica muito feliz em poder compartilhar, mesmo que de forma sucinta, um pouco sobre esse assunto, que ainda ele é muito polêmico, ele ainda existem mais dúvidas do que certeza quando se trata de gestão de riscos, principalmente voltados para a obra, e a gente vai dar um overview, que a gente fala, né? Uma visão geral a respeito desse assunto e como ele se encaixa na construção civil, em obras especificamente, mais do que muitos imaginam, né? Então, para a gente começar, eu vou aqui então compartilhar minha tela para a gente dar o nosso início. Todos estão vendo aí a minha tela compartilhada? Tá ok, né, Divino? Certinho, Tudo né? ok, professor. Aham. Beleza. Beleza. Pois bem, então vamos começar então a falar sobre esse nosso assunto, bastante instigante, e espero trazer aqui com vocês, agregar conhecimento, valor, e desejo realmente de prosperar e evoluir nesse tema, que tem um potencial enorme de aplicação, como eu vou passar aqui para os senhores agora. Óbvio, de uma forma mais leve, mais suave, né? Porque realmente esse é o propósito, né? Não é a gente se aprofundar no conteúdo, mas sim mostrar a importância e como ela pode ser de fato aplicada, e como já é aplicada, e muitas vezes até nem param para pensar o quanto que a gestão de riscos ela é inerente à área de gestão de obras, e a gente muitas vezes não percebe o quanto que ela é importante. Rapidamente falando aqui, o meu nome, então, completo Sérgio Voltaço dos Santos, um breve currículo meu. Sou mestre e doutor em construção civil, formado pela Federal do Espírito Santo, mestre em construção civil pela Federal do Espírito Santo e doutorado pela Federal do Rio Grande do Sul. Tenho dezenas de artigos publicados na área técnica e também na parte de gestão, inclusive de gestão de riscos. Sou autor e coautor de. Eu até brinco, o pessoal acha que a gente fica esnobando, mas é fato. Salvo engano, em torno de 8 a 9 livros hoje. Eu estou entre autor e coautor no segmento da parte de execução, controle tecnológico e qualidade da parte de estruturas de concreto, livros voltados para a parte de gestão de risco, inclusive, depois eu vou até pegar aqui o livro para mostrar para vocês, a gente tem um livro, inclusive espelhado à estrutura do curso de pós-graduação, onde eu sou autor dos 2 capítulos que envolvem a parte de gestão de risco, e essa bagagem que eu trago especificamente desse segmento, dessa área de conhecimento voltada para a gestão de riscos, vem desde quando eu trabalhei por Furnas Centrais Elétricas, na área de gestão de obras de infraestrutura, onde a gente montava a estrutura de gestão de riscos para implantação e acompanhamento de obras de infraestrutura. Tá? Foi de lá que surgiu a minha paixão, e desde então nunca mais larguei dessa área de gestão de riscos, que realmente ela é bem interessante e aplicável a todos os segmentos, né, que envolvem a construção civil, como vou procurar mostrar para os senhores aqui agora. Dada essa breve introdução de quem sou eu, vamos pontuar aqui para vocês um pouco sobre os tópicos que nós iremos aqui abordar nesse nosso curso, ou melhor, nesse nosso webinar, nessa nossa palestra. O que a gente vai ver, então, hoje, basicamente, né, a pergunta, né, responder essa pergunta, se gerenciar riscos é uma realidade em nosso setor, e a gente vai ver que ela é mais do que a gente imagina. Tá? Princípios de risco, acho que é importante dar um destaque rápido, mas importante sobre o que é risco, alguns conceitos sobre mensuração de risco, porque hoje ele é erroneamente e muitas vezes mal interpretado, né, sobre o que é risco. Etapas da gestão de riscos em projetos, quais são as etapas básicas que você deve passar para que você implante gestão de riscos
em projetos, nesse caso, obviamente, que a gente destaca projetos da construção civil. Uma parte também muito legal, que a gente vai estar quase encerrando essa nossa palestra hoje, é a parte de controle de custos com riscos, tá? E que, por muitas vezes, é negligenciada em função de uma certa complexidade que possa estar associado a essa parte, de como incorporar riscos no meu planejamento, no meu cronograma financeiro, né? Isso é importantíssimo e a gente vai mostrar, em linhas gerais, como isso é feito. E, por fim, fazendo fechamento, oportunidades e cuidados que envolvem a gestão de riscos em obras. Tá? Bom, primeiro, para sensibilizá-los, né, é importante destacar que a gestão de riscos ela faz parte da nossa rotina. Quando eu falo nossa rotina, a rotina de quem lida na construção civil diariamente. Né? A gente coloca até algumas imagens aqui emblemáticas, dentre elas desse rapaz aqui segurando um abacaxi, né? E nada mais sugestivo do que nós descascarmos, né, um abacaxi por dia de problemas, né? É um problema aqui, outro lá, e assim vai. É a famosa filosofia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e apagando o incêndio rotineiramente, quando, por muitas vezes, nós poderíamos ser mais preventivos em tentar mitigá-los antes que o problema aconteça, antes que os problemas nos dominem, né, ao longo da nossa rotina de trabalho, ao longo da nossa condução do nosso projeto, se a gente tivesse um pouco mais de planejamento e gestão voltada também para a parte de gestão de riscos. Né? Até algumas imagens emblemáticas aqui, né, de um padre benzendo uma obra de infraestrutura. Para quem é do setor sabe que é quase que de praxe, né, você ter alguns líderes religiosos que vão lá dar sua bênção, né, na entrega do projeto, né, como se fosse uma mitigação adicional que é dada a esse grande projeto para que nada de errado dê. Né. É um plano eu diria, é um plano de contingência, né, não muito convencional, mas que, de alguma forma, tem associação para trazer boas energias para que essa obra, de fato, aconteça da forma correta. Né. Essa informação é muito importante, né? E as pessoas esquecem muito disso. Né? Quando você está para implantar uma obra onde você precisa previamente fazer o planejamento dela, né? O planejamento ele de forma quase que eu diria infantil se pensa numa obra com seu planejamento de uma maneira determinística, como se aquilo que você montou, o seu cronograma físico-financeiro, você fosse atendê-lo de forma precisa. E a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente sabe que quando você tem, dentro do seu planejamento, né, um cronograma físico-financeiro a ser implantado, você tem uma série de incertezas que, na grande maioria das vezes, ela é oculta. Né? Ela é simplesmente deixada de lado e, ao longo da implantação desse projeto, que ela vai, né, emergindo, melhor dizendo, você vai mitigando esses problemas. Né? Só que qual é o problema disso? Né? Quando você trata, né, o planejamento de uma obra com essa filosofia, você acaba se deparando, obviamente, com um excesso, né, de prazos e de custos que não estão dentro da sua margem de planejamento. Né? E, por vezes, se adota as estratégias de termos aditivos a um contrato, se for o caso, para tentar exatamente manter esse planejamento, né, esse custo da sua obra, ainda com um equilíbrio econômico-financeiro aceitável. Mas veja, você fazer a omissão dos problemas, né, quando eles estão submersos, você não está necessariamente tratando eles. E é importante, como filosofia de gestão de riscos, reconhecer que os riscos podem acontecer durante o seu projeto, para que você seja mais preventivo, caso eles ocorram, ou até mesmo tratá-los antes mesmo da implantação desse projeto. Né? Que a gente chama de planos de contenção, e eu vou comentar isso rapidamente aqui no escopo dessa nossa apresentação. Né? Então, essa é a primeira frase que eu sempre gosto de colocar, é uma frase emblemática,
de que um bom planejamento não deve ser pensado de forma determinística, de forma exata, né? E sim deve se incorporar, né, os principais riscos que esse projeto vai estar sujeito e você consiga gerenciá-los durante a sua implantação, como eu vou comentar rapidamente aqui ao longo dessa nossa apresentação. Vamos à primeira pergunta, então, né? A pergunta inicial, como eu coloquei lá no nosso sumário dessa nossa apresentação, né? Sérgio, você está falando de gestão de riscos, muito bonito, lindo, maravilhoso, mas o gerenciamento de riscos, ele é uma realidade ou ele é algo que ainda vai ser necessário de ser implantado no setor da construção civil, né? A resposta é: ele já é uma realidade há muito tempo. E as pessoas não se dão conta da importância e da necessidade, até mesmo como eu coloquei aqui alguns tópicos, né, como um caráter compulsório. Compulsório quer dizer é obrigado, meu amigo. Você não tem alternativa. Você precisa gerenciar riscos em função desses pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, quando a gente fala de obrigatoriedade, a gente pode associar, por exemplo, a leis, né? E no segmento de leis, na área pública, nós temos já há um bom tempo, vejam, Lei das Estatais de 2016, né, onde ela já regra a necessidade de você ter um controle dos riscos desse seu projeto, nesse caso, de uma empresa pública. Tá? E aqui até vai uma curiosidade. Quando eu trabalhei em Furnas, que né, era uma empresa pública, como o escopo das maiores contratações para essas grandes obras era importante e essencial que fizesse parte essa análise dos possíveis riscos para a implantação daquele grande projeto. Mais recente agora, né? A nova lei de licitações, ela é de 2021, mas agora em 2023 que ela de fato entrou em vigência para valer, com a extinção da antiga lei 8666. A nova lei de licitações, ela já vincula a obrigatoriedade de implantação de gestão de riscos a partir de uma matriz, que a gente chama de matriz de alocação de riscos, para obras, seja de grande vulto, nesse caso a lei considera como obras de acima, igual ou superior a 200 milhões de reais, ou para o modelo de contratação integrada ou semi-integrada. Vou comentar um pouquinho a respeito dessa contratação e do porquê que é importante a consideração da chamada matriz de alocação de riscos. Vou comentar logo à frente aqui nos próximos slides. Mas vejam, já temos leis, então, no segmento público que já exige, né, que você tenha um levantamento desses riscos e os gerencie ao longo da execução de um projeto da construção civil. Ainda nesse segmento da parte compulsória, as apólices de seguro. Né? Toda apólice de seguro, ela deixa claro nas suas cláusulas a importância de gestão de riscos, até mesmo para que seja viável você fazer o próprio seguro. Né? Porque, por vezes, quando você não tem um mínimo nível de organização gerencial que trata os principais riscos daquele projeto, a seguradora, muitas vezes, ela pode simplesmente não aceitar fazer aquele seguro com você porque o seu nível de risco está muito elevado. Exigindo, portanto, do segurado que ele tenha um mínimo de maturidade e implantação de gestão de riscos para que valha a pena, ou até mesmo a seguradora aceite fazer um seguro daquela obra, por exemplo. Olha que interessante, né? E a gente pode fazer essa analogia para a nossa rotina do dia a dia, né? Para determinados segmentos, por exemplo, automobilísticos, a seguradora não aceita fazer seguro. Eu posso estar errado, mas até pouco tempo atrás ela não fazia seguro de moto, por exemplo, porque ela percebia que havia um alto nível de risco de segurar esse tipo de veículo em função do alto índice de acidentes. Né? Então, veja, quando você tem, portanto, uma estrutura organizacional para gerenciar seus principais riscos, você está diretamente associado aos valores ou até mesmo à viabilidade de segurar aquele seu projeto. Obras financiadas vinculadas à gestão de risco. É muito comum, pessoal, agentes financeiros, né, exigirem práticas de gestão de risco. Né?
Olha, e vejam bem, práticas de gestão de risco tem aquelas que são obrigatórias, que eu vou até comentar aqui na próxima linha, que é aquelas gestões de riscos clássicas, de gestão de riscos de segurança do trabalho. Essa aí a gente não tem o que questionar. Você precisa ter um plano de gestão de riscos, né? Os PPRAs e por aí vai, que você precisa controlar os riscos trabalhistas, né, de acidente do trabalho, por uma questão de lei, não é verdade? Mas mais do que isso, grandes projetos, eu diria até projetos de médio porte, da construção civil, tá? Quando tem um agente financeiro que vai subsidiar em custear parte ou integralmente aquele grande projeto da construção civil, ele exige de você que tenha práticas de gestão de riscos para que ele se sinta mais confortável em poder investir nesse seu empreendimento. E como eu acabei de comentar, exigências governamentais, né? Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as famosas NRs, onde elas deixam claro as necessidades de você gerenciar risco, nesse caso, associados à segurança do trabalho, né? E que precisam ser controladas de forma obrigatória para que aquele seu projeto avance. Agora, veja, não só por obrigação, mas o mercado também exige que a gente precise gerenciar risco, né? Então, sob o viés mercadológico, todo projeto de uma obra que esteja voltado com a filosofia de gestão de projetos, por exemplo, na filosofia que a gente chama do PMI, né? Ela associa a necessidade de gestão de riscos desse seu projeto de engenharia. Você tem que ter um plano de gestão de riscos para levantar os principais riscos, quantificá-los, fazer a triagem, tratá-los e acompanhar esses riscos ao longo da implantação do projeto. Essa parte é interessante, e acredito que alguns saibam, outros não, né? O próprio regime de contratação de uma obra, de um prestador de serviço numa obra, ou de uma obra como um todo, né, um empreiteiro que vai executar uma obra, dependendo do regime de contratação, né, você gerencia, ou melhor, deveria gerenciar os riscos, porque nem sempre a gente vê isso, tá? De uma forma diferenciada. Como assim, Sérgio? Por exemplo, num contrato de empreitada por preço global, preço global é aquele que você tem um valor fechado, né? E aquele empreiteiro, ao aceitar, seja por meio de uma licitação ou de uma concorrência aberta no setor privado, o melhor lance, né, de o valor com maior deságio, com o valor mais baixo, né, o empreiteiro ganha aquele contrato. Ganha a um valor, a princípio, fixo. Ao fazer isso, naturalmente, os riscos ficam mais sob a responsabilidade do contratado, né? O empreiteiro que vai executar essa obra. Então, ao fazer uma oferta de um preço global, ele precisa ter ciência dos riscos que ele está assumindo para saber se está dentro da sua margem de preços e de cronograma para cumprir com aquele escopo contratual. Ou então, a famosa contratação por preço unitário, aonde, por outro lado, quando há uma maior incerteza com relação ao escopo daquele contrato, por exemplo clássico, né, de obras de reforma, né, o contratante ele acaba naturalmente tendo que assumir mais riscos, pela própria dúvida com relação à precisão do escopo daquilo que vai ser reformado. É aquela famosa ideia, né? Você faz um levantamento dos itens a serem reformados numa obra de reforma, mas você não tem um nível de precisão para saber exatamente qual é a extensão daquela reforma que vai ser necessária. E com isso, o contratante acaba tendo que assumir parte dessa responsabilidade, caso, por exemplo, você constate que, em vez de ser 100 metros quadrados de refazimento de reboco, você tem que refazer 150 metros quadrados, porque percebeu-se que tinha uma área danificada maior a ser recuperada, por exemplo. Ainda na esfera mercadológica, essa que é muito interessante. Prevenção na redução de custos, né? Naturalmente, os empreendedores, né, incorporadores de imóveis, por exemplo, eles têm um feeling natural de se precaver de eventuais riscos que possam acontecer na definição do tamanho daquele projeto. Olha que interessante.
Um exemplo muito clássico disso, por exemplo, é você definir no escopo de uma obra quantos subsolos é viável de eu implantar naquele empreendimento. Porque, veja, um conceito natural, e quem lida com construção civil sabe bem, mexer com o solo de ciência exata não tem nada. Né? Na verdade, é uma ciência mais inexata do que exata, porque as variáveis que envolvem solo durante a implantação da fundação e das contenções, ela pode ser um nível de incerteza muito elevado. E, naturalmente, quanto mais você escava para se executar mais subsolos, em vez de um, dois, três e por aí vai, você acaba assumindo mais riscos de poder ter problemas nessa sua fundação. Por exemplo, de riscos de desmoronamento de contenção, de afloramento de água por um lençol freático, que pode te induzir a custos muito maiores durante a implantação ou durante o uso da própria edificação. E isso, talvez levando a levar os prós e contras numa análise de risco, em vez de fazer com vários subsolos, você fazer com um subsolo e ter mais pavimentos superiores de garagem, por exemplo, para suprir aquela demanda. Esse é um exemplo onde que uma percepção de mercado, de se avaliar os custos, de se assumir um risco naquele escopo, precisa ser muito bem pensado. Esse é outro ponto legal também, resguardar contra imprevistos durante a execução da sua obra. Né? Então, é muito comum, por exemplo, em contratos, né, de prestadores de serviços da construção civil, né, haver cláusulas que mensuram e responsabilizam os riscos na prestação de determinados serviços, reduzem o impacto das perdas e tendem a aumentar a qualidade. Isso é muito legal. Né? Por exemplo, é muito comum na construção civil você ter empresas terceirizadas para determinadas atividades especializadas, tais como a alvenaria, né? Levantar as paredes de uma obra. Né? E ao ter uma empresa terceirizada especializada em execução de alvenaria, ou nesse caso, como estou colocando essa imagem aqui, de alvenaria estrutural, você tem riscos que a contratada precisa assumir se tecnicamente houver esse problema, ela precisa arcar com eles. E contratualmente isso precisa estar considerado. Né? Cláusulas contratuais onde prevejam, olha, em casos de falhas técnicas durante a execução, fica inerentemente responsável pela mitigação e tratamento daqueles problemas o contratado responsável por aquela etapa. E o que é legal disso tudo, pessoal, que além de dar uma melhor transparência ao processo da contratação, ela acaba que, de forma natural, exigir mais qualidade do contratado. Já parou para pensar? Porque se o contratado vê, você, olha, se der algum problema nessa alvenaria, quem vai ter que arcar com o custo sou eu que fui o contratado para executar essa atividade. Então, se eu estou preocupado em prevenir, melhor dizendo, que esse problema não aconteça, eu vou ter melhores práticas da qualidade para evitar que esse ônus fique sobre os meus braços. Concorda comigo? Então, isso acaba que, naturalmente, induzindo a um bom contratado para que ele tenha essas práticas de qualidade naturalmente nas suas práticas para evitar problemas maiores durante a sua execução. Pessoal, eu comecei já bem no ritmo, mas vamos deixar a dinâmica. Se caso vocês tiverem algum comentário, algum ponto que queriam fazer, mais para o finalzinho no chat, tá? A Ana Caroline, o próprio Divino, depois podem levantar aí, se a gente tiver um tempinho, alguns minutinhos, para suscitar alguma resposta, alguma dúvida, algum ponto que queiram colocar, tudo bem? Só para a gente dar um ritmo bom à nossa apresentação e a gente não cortar aqui o nosso raciocínio. Mas se caso não tenha ficado algo claro, a gente volta depois, quando vocês suscitarem a dúvida. Beleza? Combinado. Conceito combinado, né, Ana? Pode ser assim, né? É a famosa técnica compulsória, né? Assim, é assim, né, pessoal? Vamos lá. Mas é realmente para a gente dar uma dinâmica boa à nossa apresentação, mas fique à vontade depois de fazer as considerações. Vamos lá. Princípios de risco. Começando pelo conceito. Assim, as pessoas acham que sabe risco. Acho que é interessante já começar por aí. Né? O conceito de risco ele não é tão óbvio quanto muitos imaginam. Tá? E por isso vale a pena aqui destacar. E aqui fazendo uma associação a um case, a um estudo de caso,
que eu fui contratado como consultor para mitigar um problema endêmico de vários blocos de fundação que foram danificados por uma série de fissuras e trincas muito relevantes. Então, pegando esse gancho desse exemplo, eu vou definir para vocês o que é o conceito de risco. Né? O conceito de risco está associado a um possível evento de acontecer, tá? E esse possível evento vinculado a causas potenciais que originam esse problema e os impactos consequentes desse risco caso ele aconteça. Tá? Então, repetindo, o risco é um possível evento. Quando eu destaco aqui a palavra possível, é importante destacar que ele não é um fato. Ele é um evento que pode acontecer durante a implantação do seu projeto. E, consequentemente, isso já com uma quebra de paradigma, porque normalmente o que a gente planeja é aquilo que a gente vai executar, né? Não é aquilo que pode acontecer, mas é aquilo que vai acontecer. Por isso que muitas vezes o risco ele é difícil de se trabalhar, porque nem sempre ele é algo que vai acontecer dentro do seu projeto. Mas você tem que considerar a possibilidade caso ele aconteça. E nesse caso, por exemplo, desse conceito de risco, você tem, então, portanto, dentro do próprio conceito, de levantar quais são as potenciais causas que podem gerar aquele risco. Né? E, além das potenciais causas, o linguajar muito comum nessa parte de gestão de risco é chamado de fatores de risco. Né? Quais são as potenciais causas que podem gerar aquele evento? Né? E, além disso, quais são os impactos caso o risco aconteça? Quais são os danos que ele pode gerar com isso? Né? Porque, veja bem, o fato de você ter um bloco de fundação, por exemplo, todo fissurado, né, ele pode ser um problema de um alto impacto ou não. Por quê? Como assim, Sérgio? Depende de algumas variáveis. Por exemplo, será que esse bloco de fundação desse pilar é de uma estrutura anexa ao prédio principal, que ela não tem, por exemplo, nenhum tipo de consequência maior que não seja, talvez, de alguma questão de natureza estética? Pode ser que seja assim, porque, às vezes, mesmo fissurando, ele não chega ao ponto de gerar um impacto de dano estrutural relevante. Né? Então, veja que quando a gente avalia impacto, eu tenho que avaliar dentro do contexto se aquele risco de fato ele é relevante para aquela situação que eu estou avaliando. Mas, em linhas gerais, é interessante, então, termos a ciência de que o risco envolve, dentro do seu princípio, do seu conceito, as causas, o risco em si e os impactos oriundos caso esse risco venha a acontecer. Como eu disse agora há pouco, então as causas estão associadas à probabilidade desse evento acontecer. O que significa dizer em linhas gerais, pessoal? Significa dizer que, em linhas gerais, que quanto mais fatores de risco eu tiver, né, e mais intensos eles forem, maior é a chance do risco acontecer. Por isso que a gente fala que ele está associado à probabilidade, à chance do risco acontecer. Isso é meio intuitivo, né? Imagine que quanto mais fatores de risco eu tenho, mais chance eu tenho desse evento acontecer. E ao fazer o levantamento, eu percebi que o principal fator de risco está associado aos materiais, porque os demais estão bem controlados. Olha, provavelmente a chance desse evento acontecer não é tão grande. E, por um outro lado, vinculado aos danos que o risco pode gerar, está associado às potenciais consequências, o impacto desse risco, né? Que pode estar associado a retrabalhos, danos financeiros, atraso na obra, desgastes na equipe, cabeças vão rolar, né? Pode haver demissões e por aí vai, desconfiança da obra. Isso aqui é interessante. A gente sempre fala que quando muitos riscos acontecem numa mesma obra, as pessoas começam a duvidar da própria credibilidade técnica de quem está executando. Né? Pô, se está dando tanto problema assim, eu começo a duvidar da própria gestão que essa obra está sendo conduzida. Outro princípio importante que eu gosto sempre de destacar: mensuração de risco. Toda a gestão de risco, sempre que possível, deve ser mensurada, medida. Risco que não é mensurado, eu não consigo gerenciá-lo. Por isso é fundamental haver a mensuração.
E a mensuração, ela parte de medir, de ter medida para duas componentes do risco: a probabilidade dele acontecer e o impacto que ele pode gerar no seu projeto, na sua obra. Vejam, essas duas, vamos dizer assim, variáveis, vêm da própria definição de risco, portanto, né? Então, o risco está associado à chance dele acontecer e do impacto que ele vai gerar na sua obra. Nada mais intuitivo do que isso, concordam comigo? Então, eu preciso, de alguma forma, mensurar ele para ter uma ideia da magnitude desse risco. Por que eu preciso mensurar, né? Muitos perguntam. A primeira resposta é dizer o seguinte: se eu não tenho como medi-lo, eu não sei quem são os riscos mais importantes e quem são os riscos menos importantes. É óbvio isso, pessoal, concorda? Então, por isso que eu preciso medi-los, né? Seja de forma qualitativa ou quantitativa, que é o que eu estou passando aqui agora para vocês. A qualitativa é aquela forma de se medir probabilidade e impacto numa escala, né, genérica. Escala, sei lá, de 0 a 5, por exemplo. É uma escala muito clássica. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Né? E nessa escala, eu vou atribuir uma nota para probabilidade e uma nota para impacto, para ter ideia do quanto ela é relevante sobre essas duas escalas. E eu vou comentar então um pouquinho como isso é feito. E a análise quantitativa, essa, como o próprio nome já diz, tende a ser mais precisa, porque ela está associada a um número que normalmente tem uma lógica. A técnica muito comum de se utilizar para quantificar o risco é a chamada, é o método VQE. Alguns chamam de VME, inclusive no livro que eu tenho publicado 2 capítulos que trata dessa parte de gestão de risco, eu chamo de VME, que é valor monetário esperado. Eu chamo de valor quantificado aqui nessa apresentação, porque o valor quantificável esperado ele pode ser de forma monetária ou não. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. E a forma quantitativa era uma formulazinha bem básica. O VQE é você pegar a probabilidade do risco acontecer vezes o impacto que ele vai gerar no seu projeto, na sua obra. Exemplo. Historicamente, há um índice de ausências do trabalho pelas equipes de 10% ao longo do projeto. E esses números, pessoal, quem lida com obra sabe. A gente já tem esse feeling, essa percepção de ausências de obra, seja por acidente no trabalho, seja por motivos diversos, doença, etc. e tal, né? E esses percentuais, normalmente, cada empresa já tem o seu certo know-how para saber qual é essa ordem de grandeza, pressupondo que seja de 10%, na média. Né? Se os custos com a mão de obra, de gasto com o pessoal, for de 1 milhão para aquele projeto, veja, calcular o VQE não é nada difícil. Matemática básica. É pegar a probabilidade de 10% e multiplicar pelo valor do custo da mão de obra. Nesse caso, 100 mil reais. 100 mil reais. Tá? Se eu estivesse na pós-graduação, eu provavelmente ouviria de alguns alunos assim: Sérgio, eu não acho que esse número, eu entendi como ele é calculado, mas eu acho que ele parece estar subdimensionado. Por que subdimensionado? E, de alguma forma, pode ter razão. Porque quando eu faço essa conta, eu estou considerando o custo direto só da mão de obra. Mas veja, pessoal, quando você tem, ou seja, o custo do salário, né, daquela pessoa, né, e os encargos trabalhistas e por aí vai. Mas veja, quando 10% da sua mão de obra, em média, falta ao longo de um projeto, não é só o quanto que ele deixou de produzir, né, que se traduz em salário, mas o impacto que ele gera nas atividades da sua obra, né? Ou seja, você começa a atrasar, por exemplo, uma atividade que dependia daquele funcionário que estava naquela atividade X. E, consequentemente, o efeito consequente pode ser maior do que somente 1 milhão, né, do custo com mão de obra, porque ele pode afetar o próprio desempenho das frentes de serviço subsequente. Eu concordo que é verdade, mas se a gente começar a tentar
entrar muito nesse método, e que dá para entrar, vou até comentar com vocês que tem ferramentas para você quantificar com mais precisão esses custos, começa a ficar muito complexo a metodologia, e por vezes eu sou daquela teoria de que quando você trabalha com uma ferramenta que ela, e quer implantá-la na sua integralidade, ela começa a ficar tão difícil de ser gerenciada que ela naturalmente ela tende a não ser implantada. E por isso, muitas vezes, não se implanta ela com todo o seu potencial, porque começa a dificultar muito você gerenciar dessa maneira. Mas ela tem potencial para isso. Outro exemplo, em média, a solução de fundação, por exemplo, de uma fundação X, pode atrasar, em relação ao planejado, 15%. Pessoal, quem lida com obra sabe. Fundação, você monta um planejamento, mesmo com uma margem de segurança, ainda existe chance de haver atrasos, né? E, historicamente, as empresas que lidam nesse segmento têm esse bom senso de saber qual é essa margem de atraso. Por exemplo, estimada em 15%. Se eu tiver um prazo previsto de 100 dias para essa atividade de execução da fundação, o VQE nada mais é do que esses 15% vezes 100 dias, que dá 15 dias de atraso possíveis, né? Que em vez de durar 100 dias, ela pode vir a durar 115 dias e haver um efeito consequente de todo o seu planejamento físico, né, de entrega daquela sua obra. Legal comentar, quando a gente fala de quantificação, portanto, que quando eu pego todos esses riscos e compilo eles num risco global da sua obra, eu posso dizer que, ao longo da execução da minha obra, as dúvidas, as incertezas que permeiam a sua obra em termos de risco, elas vão diminuindo, né, pessoal? Os riscos, você vai avançando com a obra, os riscos vão diminuindo. Por quê? Porque a obra está se concretizando, né? E os riscos vão diminuindo, naturalmente. Mas, por outro lado, os impactos que, se ainda assim, se eu tiver no meio da obra um determinado risco acontecer, a tendência de impactar no custo e no prazo dessa obra pode ser maior. Por quê? Porque eu tenho mais obra já concluída. Por exemplo, eu constato, numa fase já de execução de alvenaria, né, que um risco de patologia na execução da estrutura aconteceu, né? Percebeu-se que metade daquilo que eu executei da estrutura de concreto está com a resistência abaixo do de projeto. Os impactos, então, são altos e os efeitos podem ser muito danosos para a sua obra. Por que eu estou mostrando isso para vocês em linhas gerais? Porque as duas variáveis, probabilidade e impacto, ao longo da execução da obra, variam. Se elas variam, exige que eu acompanhe a gestão de riscos ao longo da minha obra, e não somente no início dela, fazendo o levantamento dos riscos. Eu preciso acompanhar do início ao fim. Aqui só para comentar que o risco, ele... Opa, vou voltar aqui rapidinho. O risco, ele impacta na filosofia do PMI em todas essas vertentes da gestão de projetos. Impacta no prazo, impacta no processo de aquisições, nos custos, na gestão da informação, entenda-se em gestão da informação dos documentos, nos registros das atividades que são executadas, na gestão da qualidade, nas equipes e no próprio escopo da obra, né? E é importante, então, mostrar o quanto que o risco é amplo, né? E precisa ser avaliado de uma forma mais abrangente. Aqui, só para comentar para vocês, agora, um outro assunto que vale a pena comentar sobre gestão de riscos, é as etapas de implantação da gestão de risco. Sérgio, eu queria entender como que seria um passo a passo, em linhas gerais, de como funcionaria a implantação de gestão de risco numa obra. Em linhas gerais, pegando a própria filosofia da grande maioria das metodologias que envolvem gestão de projetos, né, a gestão de riscos ela tem 6 etapas. Né? Quais são elas? Das 6, 5 estão vinculadas à fase inicial, que entenda-se aqui o planejamento da sua obra. Olha que interessante. A filosofia de gestão de risco, portanto, está num conceito mais preventivo do que reativo. Concorda comigo? Porque se grande parte das etapas que envolvem a gestão de risco estão no planejamento, na fase inicial do seu projeto, é a fase mais importante e inteligente de você atuar para você tentar minimizar perdas. Concordam comigo? Por isso, é aqui onde abrigam
5 das 6, que são elas: o planejamento da gestão de risco, a identificação dos riscos em si, as análises qualitativa e quantitativa e o planejamento das respostas ao risco. O planejamento das respostas ao risco é como que eu vou tratar esses riscos. Eu vou eliminar eles, eu vou mitigar, eu vou transferir, existem várias técnicas, eu vou comentar rapidamente. E, por fim, há o processo, né, da etapa de monitoramento e controle dos riscos durante a execução da sua obra, até a entrega. Comentando rapidamente sobre essas fases, das 6, a primeira delas, o planejamento da gestão de risco. O planejamento da gestão de riscos, em linhas gerais, pessoal, é você montar como se fosse um manual de como eu vou gerenciar os riscos da minha obra, do meu contrato, né? Do meu contrato da minha obra, da minha empreitada, por exemplo. E aqui vale um comentário. Por exemplo, é nela que normalmente se monta o que a gente chama de matriz de risco, que as leis de obras públicas estão utilizando agora de forma esmagadora. Na contratação que a gente chama de contratação integrada, o que é a contratação integrada na área, tanto na pública quanto na privada? Né? É aquela contratação em que uma única empresa é responsável pelo desenvolvimento de todas as principais etapas para a execução daquela minha obra, até a sua entrega. Literalmente todas, pessoal. Começando pelos projetos. Então, ela desenvolve os projetos, faz o planejamento da sua obra, faz o levantamento fino do orçamento, elabora os projetos técnicos, constrói a obra, instala os equipamentos, deixa tudo pronto para você poder utilizar. Muitas delas até conhecidas como turnkey, entrega das chaves. Né? E nessa contratação integrada, portanto, uma única empresa ela tem um escopo de responsabilidades enorme. E por isso, normalmente, a matriz de riscos ela deve ser elaborada para deixar bem claro de quem é a responsabilidade sobre determinados grupos de risco. Olha que interessante. Vou citar só um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, riscos por imprevistos de natureza técnica, aquelas que estão associadas à obra, intimamente associadas à obra. Tá? As etapas de fundação, estrutura, alvenaria, etc, etc, etc. Nesse caso, a responsabilidade, tá, por riscos de acontecerem e gerar algum tipo de problema técnico na obra é do contratado. Não se discute. Porque ele, ao assumir essa responsabilidade, aconteçam. Né? E a técnica de mitigação, nesse caso, qual é? Se eu fui contratado para executar uma obra que eu vejo que tem alguns riscos técnicos importantes, eu vou tentar ser preventivo, né? Para reduzir os meus custos durante a implantação. Né? Então, a mitigação normalmente está voltada para o contratado em utilizar técnicas mais confiáveis para se executar aquela obra. Por exemplo, fundação. Fundação, você tem várias soluções de fundação para o mesmo empreendimento. Você vai estudar os prós e contras daquela. Só um minutinho, professor. Pessoal, pode chamar o professor para ver se está conectado ainda. Né? Sem isso, nada acontece. A obra não pode ser implantada. Se demorar, né, o atraso de uma alvará de construção, de quem é a responsabilidade? É claro que tende normalmente a ser do contratante, do dono, né? Alô? Agora sim, professor, estava travado, Ah, voltou. perdão, pessoal, desculpe. Eu não sei até onde que eu fui, mas deixa eu. Não está compartilhado a tela ainda não, né? Deixa eu compartilhar Não, novamente aqui. deixa eu. Voltou aí, estão vendo? Não, tá. Aqui Não? voltou.
Voltou? Uhum. Aí, agora sim. Aqui Eu também acredito, voltou. Voltou, tá tudo certo. acredito que eu parei nesse mesmo slide, não foi? Eu parei na parte de planejamento, né? Isso mesmo. Tá. Enfim, pessoal, no planejamento, portanto, são as regras de como eu devo gerenciar riscos. E aqui eu só estou dando destaque a uma dessas partes do planejamento, que é essa matriz de risco, que é onde você define quem serão os responsáveis por determinados tipos de risco, como eu coloquei aqui para vocês. Tá? Feito isso, só um minutinho. Feito isso, aí eu parto para a identificação dos riscos. Aqui eu só vou citar rapidamente que para a identificação dos riscos, normalmente recomenda-se você já ter previamente definido quais são as principais classes de riscos que você vai levantar. E as principais que a gente costuma trabalhar são os riscos técnicos. Riscos técnicos são todos aqueles associados ao escopo da obra em si, do projeto de engenharia. Tá? Então, tudo aquilo que pode acontecer na obra de problema técnico são chamados de riscos técnicos. Por exemplo, atraso em etapas da obra por problemas técnicos. Isso quase não acontece, né? Só em 120% das obras. Riscos gerenciais. Né? Riscos gerenciais são aqueles vinculados à gestão da obra, normalmente ao planejamento. Planejamento mal feito, pessoal, isso a gente quase não vê também em obra, né? Aquele planejamento que o cara gasta uma semana para planejar, porque já precisa lançar esse empreendimento e o planejamento muitas vezes fica muito deficitário. Com isso, assume-se muitos riscos de problemas durante a implantação desse projeto. Riscos que a gente chama de externos. Esses riscos externos, entenda-se aqueles que estão fora da abrangência da gestão direta do meu projeto. Por exemplo, eventos climáticos, greves, liberação de licenças ambientais, que não estão diretamente associados ao meu poder de decisão, a agentes externos, como premissa. E os riscos que a gente chama de riscos de negócio, aqueles vinculados ao modelo de negócio. Porque, veja, pessoal, para você lançar um empreendimento, por exemplo, na área imobiliária, você tem várias formas de modelo para você lançar esse empreendimento. Né? E todos eles estão associados a chamados riscos de negócio. Por exemplo, um empreendimento que vai ter linha de financiamento, ele vai ser financiado ou não? A forma de venda, a venda vai ser, eu vou dar a liberdade para o potencial cliente em fazer financiamento para comprar a minha unidade residencial ou não, né? Como é que vai ser a gestão dos meus sócios? Eu vou estar sozinho ou eu vou compartilhar os riscos desse negócio com mais de um sócio? Então, todos aqueles associados à estrutura geral do modelo do empreendimento. Tá? Então, esses a gente chama de caixas onde eu vou colocar os meus riscos que eu vou levantar. Tá? Se eu fosse, curiosamente aqui, só para interagir um pouco, de forma bem rápida, perguntar para vocês o seguinte: se vocês fossem me opinar aqui agora no seguinte, desses riscos que eu levantei aqui para vocês, qual deles vocês acham que tende a ser no ranking, se eu pudesse ranquear esses riscos, né? Levantei todos os riscos da minha obra e coloquei nessas caixas. E fosse depois fazer aquela quantificação dos riscos, ou melhor, qualificação deles, dá notas para impacto e probabilidade. E chego num número geral de riscos técnicos. Teve nota tanto. Ou seja, quanto maior esses riscos. Né? Qual deles vocês acham que normalmente está enquadrado com os riscos mais relevantes da sua obra? São os riscos técnicos, gerenciais, externos ou riscos de negócio? Hein? Em qual deles vocês arriscariam dizer assim, olha, normalmente uma obra, esse tipo de risco é o mais relevante para a implantação do meu projeto? Qual deles vocês achariam que vocês dariam a maior nota? Hein? Se vocês fossem aqui colocar uma breve estimativa, muitos de risco vocês... técnico. Opa, sabia que Risco escutaria técnico. isso. A galera tá falando que é gerenciais e técnicos no chat. Para mim é o Risco técnico. risco técnico, alguns falaram risco gerencial, não é isso? Né? Vou colocar aqui para vocês. Vejam, pessoal, isso não é uma regra, porque cada projeto, cada obra é única. Quem lida com a obra sabe. Né?
Quando o cara acha que sabe, vem um outro projeto que ele quebra a cara, né? Então, sempre ter humildade, porque as coisas mudam muito. Mas como eu tenho uma certa experiência nesse segmento, e tenho já, inclusive, um levantamento que mostra muito isso, inclusive no próprio livro, eu coloco um pouco desse levantamento. O livro está um pouco desatualizado, mas ainda assim, os números ainda estão muito próximos a isso que eu vou falar para vocês aqui agora, é que, normalmente, os riscos que a gente vê com mais frequência de serem, perdão, mais relevantes na sua obra são os riscos gerenciais. Olha que coisa, gente. E normalmente a gente atribui mais risco técnico. Eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês que dá a sensação que são os riscos técnicos, porque, veja, o que acontece, pessoal? E aí vem a visão de estratégia. O que acontece nesse caso? Acontece nesse caso, pessoal, que os riscos técnicos normalmente são muitos. É muito. Porque cada fase da sua obra, você tem risco para encardir, como diria meu pai, né? Riscos técnicos, associados a cada etapa da sua obra. Principalmente obras maiores, então, ainda mais que você tem mais riscos técnicos. Mas veja, pessoal, não é a quantidade de riscos que vai me dizer se eles são mais relevantes ou não. E sim, qual é a intensidade deles em afetar a entrega final, que é a minha obra. Então, mesmo que eu tenha mais riscos técnicos em termos de quantidade, os que mais impactam normalmente são os riscos gerenciais. Tá? Por falhas de planejamento, por falhas de você adotar uma estratégia errada, de você tratar um risco gerencialmente que não era o mais relevante, como eu vou até comentar com vocês aqui no próximo slide. Legal? Como identificar riscos? Tá? Em linhas gerais, existem algumas dicas. Tá? Não existe regra, mas algumas dicas. Coleta de informações sobre projeto, parceiros e contexto. Gente, fazer levantamento de dados. Isso, hoje em dia, né, tem sido cada vez mais facilitado você coletar dados no mercado, né, através de entidades da construção civil e por aí vai. Reuniões e entrevistas com a área especializada. Né? Se você tem, por exemplo, alguns riscos técnicos da fundação, conversa com o seu projetista da sua fundação, né? Olha, projetista da fundação, que riscos que eu posso estar sujeito nessa etapa da fundação? Me diz quais são eles e quais são as chances dele acontecer. Ele vai te dizer isso provavelmente com muita propriedade. Lições aprendidas de projetos anteriores. Né? Pessoal, eu acho engraçado, porque projetos anteriores as pessoas normalmente omitem os problemas, né? E parece que tudo deu as mil maravilhas. E acaba negligenciando informações que deram errado, que pode te ajudar a quantificar riscos para que eles não aconteçam nos próximos. Documentos da área de gestão da empresa e projeto. Veja, pessoal, se você tem, por exemplo, plano de gestão da qualidade. O plano de gestão da qualidade ele é riquíssimo para te dar informações se a sua gestão da sua obra ela vai ser eficiente ou não. Né? Planos de gestão de riscos de acidente do trabalho. Você consegue ter precisão em saber o quanto que você está exposto a determinados riscos. O que deve ficar registrado na identificação? O evento de risco, os principais fatores de risco, as causas, e os impactos se esses riscos vierem a acontecer. Partindo para a qualificação dos riscos. Qualificar, vejam, o termo é qualificar, né? Não quantificar. A qualificação é dar nota ao risco, mas sem se preocupar com a precisão numérica. Normalmente você atribui uma escala, como essa aqui, por exemplo, de 0 a 5, tá? E associa essa escala a uma probabilidade e atraso ou custos da sua obra. Então, por exemplo, se eu vi que um risco de fundação, tá? Ele é um risco que pode atrasar a minha obra de 1 a 2 meses, eu vou dar nota 2 para ele em termos de impacto. Se eu perceber que o risco dele acontecer é em torno de 10%, eu vou dar a nota de escala dele de nota 1. Então, eu dou a nota de 0 a 5 para a probabilidade, de 0 a 5 para impacto, para ter essa ideia de qualificação dos meus riscos. Feita a qualificação desses riscos, eu parto para a chamada triagem dos riscos. O que é a triagem dos riscos? É pegar todos esses riscos que você deu nota, e você tem aqui uma escala, né? Aqui, de impacto e de probabilidade, e você vai plotando esses riscos
nesse gráfico. Eu brinco sempre, eu vou pôr no gráfico os riscos. E ao colocar os riscos nesse meu gráfico, dependendo em que quadrante ele se encaixar, eu vou dar uma estratégia diferente a ele de tratamento. Olha que interessante. Por exemplo, se o risco estiver no primeiro quadrante, nesse quadrante de baixo impacto e baixa probabilidade, eu estou associando aqui só de uma forma lúdica, né, onde probabilidade é o diâmetro de um buraco. Risco de cair no buraco é o diâmetro. E o impacto é a profundidade desse buraco. Então, para riscos de baixo impacto e baixa probabilidade, primeiro quadrante. Se o risco estiver neste quadrante de alto impacto, mais baixa probabilidade, ou seja, é pouco provável dele cair nesse buraco. Mas se cair, meu amigo, é praticamente morte na certa. Por outro lado, se eu tiver um risco de impacto baixo, ou seja, o buraco não é profundo, mas ele é muito largo, ou seja, é bem provável que eu caia aqui, né? Quais são as ações que eu devo tomar para esse tipo de risco? E, por fim, aquele que une tudo de pior. Alta probabilidade e alto impacto na sua obra. Eu até coloquei um foguinho aqui para piorar mais a situação. Caiu aqui, meu amigo. Morreu. Já era. Perdeu o Playboy, como diria o pessoal do Rio de Janeiro. Então, ou seja, não tem como. Nesse caso aqui, é interessante destacar que essa triagem ela serve para quê, pessoal? Para dar o tratamento adequado dependendo da magnitude do risco. Olha que interessante. Né? E fazer esse tratamento, em linhas gerais, significa dizer o seguinte, pessoal: para riscos do quadrante pior, que é esse daqui, eu preciso fazer algo antes da implantação do meu projeto, antes de executar a minha obra. Porque se eu vejo que que é muito impactante e que vai acontecer na minha obra, é quase que certo, eu não posso negligenciá-lo, concordam comigo? E por isso eu preciso tratá-lo da forma adequada. Ou seja, eu preciso tratá-lo com um plano de contenção. Eu preciso contê-lo o quanto antes. Caso contrário, o meu projeto está fadado a parar pela metade. Então, por isso eu preciso contê-lo. E os riscos desses outros dois quadrantes, normalmente o que a gente faz é ou ter um plano de contingência, ou normalmente você compartilhar ele com terceiros. Olha que interessante. O que seria compartilhar com terceiros? Por exemplo, terceirizar uma determinada atividade da obra que aquele risco está associado. Porque ao terceirizar aquele serviço, provavelmente aquela empresa especializada vai ter melhor chance de o impacto não ser tão profundo, porque ele sabe melhor tratar aquele tipo de risco. Só estou dando alguns exemplos do porquê que é importante você fazer essa triagem a partir dessa matriz. Tá? Partindo para a quantificação. Tá? Partindo para a quantificação. Na quantificação dos riscos, vejam, eu falei para vocês agora há pouco que quantificar riscos é mais trabalhoso, porque você tem que ter uma base matemática, né, uma base numérica mais precisa para poder quantificá-los. Normalmente, a quantificação de riscos se dá nos riscos secundários. Sérgio, o que são riscos secundários? Vou voltar aqui. Ó. São esses caras aqui, pessoal. São esses caras. Menos o da contenção. Tá? Porque esses vale a pena eu quantificar para tentar, de alguma forma, tratá-los de forma adequada. Tá? Nessa quantificação, como eu posso fazê-lo? Né? Veja, para quantificar eu preciso obter probabilidade e impacto. Como fazer? Por meio de entrevista com especialistas, estimativas de custo e tempo, isso normalmente é possível quando você já tem meio que um planejamento pronto dessa sua obra. Uso de registros históricos que mostram qual é a possível chance daquele evento acontecer. Né? Benchmark com o mercado, com outras construtoras, para saber, olha, eu estou construindo um empreendimento ao lado, né, de uma outra obra, e eu vou conversar com essa outra obra e perguntar para eles quais foram os problemas que aconteceram com aquela etapa, por exemplo, de fundação. Né? Para aí você ter já uma provável percentual impacto mais realista. Né? Como tratar esses dados? Como
matematicamente tratar esses dados. Porque, veja, no final das contas, eu faço um levantamento de probabilidade e de impacto. Eu preciso juntar essas duas informações em uma só. Normalmente, o que a gente faz é aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Calcular o VQE, que é multiplicar a probabilidade vezes o impacto, seja financeiro, seja de prazo, qual a variável que você estiver preocupada em tratar. Normalmente são essas duas que a gente trabalha. Valor e prazo. Pode tratar pelo método de decisão, essa é um pouco mais trabalhosa, mas alguns riscos vale a pena você aplicar o método de decisão, que é você avaliar o risco em todos os seus desdobramentos. Porque quando você mitiga um risco, outros podem acontecer. E essa é a técnica que se utiliza para você avaliar esses outros riscos, é o chamado método da árvore de decisão. Ou até mesmo um método um pouco mais sofisticado, que é chamado método de Monte Carlo, que é um método numérico muito conhecido, e fácil de ser aplicado, inclusive, em Excel, como eu vou comentar rapidamente agora. Tá? Por exemplo, se eu fosse quantificar os riscos, né? Na verdade, já quantifiquei aqui, só para vocês terem uma ideia numérica. Tá? Imagine, de forma bem simplificada, só para dar um exemplo aproximado, que eu tenha 10 atividades envolvendo a minha obra. Dessas 10 atividades, eu tenho meu cronograma, né, da minha obra, onde eu tenho associado uma atividade, começa depois de outra atividade, e por aí vai, né? Eu tenho um levantamento aproximado dos custos de cada uma dessas atividades, desde o valor mais provável até o menor dos custos até o maior dos custos. Tá? E nesse range de custos de que cada obra pode estar envolvida, eu preciso associar uma probabilidade desses eventos oscilarem dentro desse intervalo. A forma mais fácil, pessoal, que as pessoas trabalham hoje em dia é o chamado método, é a curva de probabilidade triangular, tá? Onde você coloca aqui nesse gráfico triangular, tá? Aqui o valor da probabilidade e aqui dos custos. Custo mínimo, custo provável e custo máximo, que eu chamei de máximo. Tá? Com essa curva de distribuição, eu tenho uma estimativa de valores, tá? Variando em função dessa distribuição triangular. Para que eu estou mostrando isso para vocês? Tá? E um outro destaque aqui. Ó. E nesse meu planejamento, eu coloquei uma possível atividade, que é o serviço de drenagem na fundação, que não é certo que ela pode acontecer. Né? Qual é a chance dela acontecer? De 20%, porque o cara que trabalha nessa área me disse que é de 20%. Nesse planejamento, olha que interessante. O método de Monte Carlo, o que ele faz? Ele começa a chutar números dentro de cada um desses intervalos para calcular o custo total da minha obra. Tá? E ele começa a fazer isso, o Excel adora fazer, né? Tentativa e erro. Ele vai tentando vários números dentro desses intervalos. E ele monta, no final das contas, um gráfico de custo total versus probabilidade. Tá? O que significa isso? Eu tenho nessa curva aqui, verde, a curva de frequência de cada um desses custos totais de acontecerem na minha obra. E o que mais me interessa é essa curva em vermelho, que é a curva acumulada de probabilidade. Por exemplo, se eu, assumir que eu quero assumir um risco de 15% do custo da minha obra ultrapassar determinado valor. Eu vou pegar aqui, ó, se é 15% de ultrapassar, eu vou pegar aqui em 0,85, que é o complemento de 15%, e vejo qual é esse valor do custo. Aproximadamente aqui, está dando 476 mil. Então, vejam, aqui nesse meu planejamento simplificado, eu comecei a associar custo com a chance de eu provavelmente ultrapassar esse valor. Né? E veja, se eu quiser assumir menos risco desse custo ser ultrapassado, para montar o meu planejamento e reduzir as minhas incertezas, o que eu vou começar a ter, pessoal? Um aumento, obviamente, do custo base da minha obra, óbvio, para eu assumir menos riscos. Né? Então, veja que é uma questão de estratégia ao assumir o seu planejamento do seu orçamento. E aqui, por curiosidade, isso aqui sem a drenagem. Se eu for incorporar o custo da drenagem no meu planejamento,
desse meu orçamento, tá? A curva ela levemente se desloca para a direita, ficando essa agora em azul. O que está acontecendo aqui nessa simulação pelo método de Monte Carlo? Ela está se deslocando em R$ 1.500. Ou seja, se eu for considerar ela dentro do meu planejamento da minha obra, eu teria o valor base de 476 mil de orçamento dessa minha obra como estimativa, para uma chance de ultrapassar de 15%, tá? E ainda uma reserva de contingência. Caso o risco de drenagem vir a acontecer, eu vou incorporar a esse meu orçamento mais R$ 1.500 para tentar mitigar, mesmo que parcialmente, o evento da drenagem de acontecer, com uma chance dela acontecer de 20%. Né? Aqui, avançando no planejamento, eu tenho a parte de tratamento dos riscos, que eu já dei até a prévia. Você lembra que eu falei de uma matriz, né, de um gráfico de risco, né, onde eu tenho os quadrantes, onde cada risco vai estar dentro de um deles. Né? E eu montei isso no meu planejamento. Se o risco estiver no primeiro quadrante, que é o mais crítico, olha aqui, pessoal, você lembra quando eu falei de contenção? Normalmente eu tomo medidas de contenção. Medidas de contenção, muitas vezes, é tentar, por exemplo, evitar o risco. Evitar o risco é literalmente eliminar ele do meu projeto. Alguém fala assim, Sérgio, mas é possível eliminar um risco de um projeto? A resposta é, algumas vezes sim. Principalmente se aquele risco estiver associado a um risco técnico de parte da minha obra. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. A minha obra ela foi concebida num anteprojeto arquitetônico para que seja enfaixada em concreto aparente. Eu não sei se vocês conhecem, mas sabem, mas concreto aparente em obra normalmente é um problema, pode ser um problema, porque ela não é uma técnica fácil executiva de ser, de fato, implantada. Aí, você no levantamento, você viu que o risco dela acontecer um problema na fachada é tão grande, numa solução em concreto aparente, e se acontecer, vai ser na fachada inteira, que eles vão fazer, vamos fazer uma coisa, vamos mudar minha fachada. Ela não vai ser mais em concreto aparente. Ela vai ter, sei lá, um porcelanato, um granito, para não ser mais concreto aparente. E eu eliminei esse risco de acontecer. Entenderam, pessoal? Então, são ações que valem a pena eu tomar uma medida mais enérgica, ainda no planejamento, para que ele aconteça. Ações de contingência. Antes de falar de ações de contingência, gosto de destacar isso aqui, ó. Transferir os impactos, ainda na parte de contenção. Você sabe quando eu faço isso, pessoal? Quando um risco ele tem, por exemplo, chance alta e impacto alto, deu, por exemplo, fazer um seguro dele. Vou tentar fazer um seguro, porque se esse risco acontecer, minha obra já era. Por que não, talvez, tentar, né, fazer um seguro, para que, se caso acontecer, eu transfira essa responsabilidade para um terceiro no meu projeto. Ações de contingência, elas estão, como eu falei até para vocês, dentro do segundo e do terceiro quadrante, principalmente. Do quarto também, mas do segundo e do terceiro. São aquelas, pessoal, em que eu monto no meu planejamento um plano para mitigar o risco. Ou seja, se ele acontecer durante a implantação, eu já tenho um plano para minimizar os seus efeitos. Olha que interessante. Né? Isso são os planos de contingência. Ou até mesmo, olha aqui o termo compartilhamento. Isso aqui é legal. Compartilhar responsabilidades. Muito comum. Se eu vi que determinado risco eu não consigo, por uma falta de expertise da minha parte, né, mitigar ele da forma adequada, por que não, talvez, compartilhar ele com um terceiro? O que seria compartilhar com um terceiro, pessoal? É você, por exemplo, terceirizar uma atividade da obra em que aquele risco está inserido. Aquela empresa terceirizada, né, ela vai assumir parte dos riscos caso aquele problema aconteça, e com algumas vantagens. Como ela é uma empresa especializada, pressupõe-se que ela possa fazer com melhor qualidade, e com isso você pode talvez até mesmo estar minimizando ainda mais o risco, caso ele aconteça. E por fim, na parte de tratamento dos riscos, se ele estiver no quadrante de baixa probabilidade de baixo impacto, a técnica mais comum é monitorar. Não faz nada necessariamente, porque o impacto delas é tão pequeno e a chance de acontecer é tão pequena que não vale a pena você tomar nenhum tipo de medida ainda no planejamento. Normalmente, olha que legal,
elas fazem parte de um grande pacote, chamado pacote da reserva de contingência. É o dimensionar um custo, caso elas virem a acontecer durante a execução, eu vou tratando elas com essa reserva de contingência. Exemplos, aqui só para citar, está prevista no anteprojeto uma profunda escavação contígua a edifícios antigos. Né? Esse tipo de situação aqui, pessoal, de uma escavação com riscos a edifícios antigos, está bem claro para a gente que o impacto é alto, concordam comigo? Porque se uma contenção dessa ceder, edifícios antigos podem vir a ser gravemente danificados e os impactos tendem a ser altos para o meu projeto. Concorda comigo? Então, provavelmente, esse risco ou ele vai estar no segundo, ou até mesmo no primeiro quadrante, se a técnica da escavação tem uma chance grande de dar problemas nesses edifícios do entorno. Olha que interessante. Determinadas etapas da obra podem ser afetadas por atraso no fornecimento de insumos. Essa normalmente está associada ao quadrante 3, de uma probabilidade maior, mas que normalmente o custo não é tão danoso para determinados tipos de risco. Partindo para a última etapa da parte de gestão de riscos, que é o monitoramento e controle. Vejam, eu fiz o planejamento, identifiquei os riscos, fiz o levantamento deles, né? Fiz a qualificação, quantificação, adotei a estratégia dos tratamentos e parto para o monitoramento durante a execução da obra. Então, eu faço acompanhamento da evolução dos riscos que existem na minha obra. E aqui que é legal, pessoal. Existe um termo na gestão de riscos que a gente chama de gatilho. O que é o gatilho? Veja, muitos dos riscos, eles têm um plano de contingência. O plano de contingência nem sempre é fácil de você perceber quando eu preciso acionar ele. Porque, gente, eu não preciso esperar o risco acontecer efetivamente para eu tratar aquele risco. Eu posso tratar ainda antes do impacto maior acontecer. E antes dele acontecer, eu preciso estabelecer gatilhos de quando eu aciono esse plano de contingência, é isso que eu quis chamar aqui. Tá? E aí sim eu vou e aciono meu plano de contingência para tentar minimizar os efeitos sobre o meu projeto, sobre a minha obra. Monitorar a evolução da qualificação dos riscos para ver como é que se comporta a incerteza e o impacto. Isso eu já até comentei com vocês há alguns slides atrás. E isso aqui é legal também. Eu vou gerenciar, se eu tenho reservas de contingência para os riscos gerais, né, ao passar do tempo da obra, naturalmente, se o risco não aconteceu, parte dessas reservas podem ser retiradas da reserva de contingência, já que o risco não aconteceu, ora bolas. Então, eu começo eu vou pegar esse risco da reserva de contingência e vou utilizar ele para um outro propósito dentro da minha obra, por exemplo. Já fechando a nossa apresentação, sei que eu estendi um pouquinho aqui no meu tempo, mas já finalizando, vou falar um pouquinho sobre a parte de controle de custos com riscos. A gente fala que, hoje em dia, o comum ao se fazer o orçamento de uma obra, né, é você fazer um orçamento de uma obra a partir de uma linha base. Essa linha base de custos normalmente é para aquele planejamento determinístico, onde que eu não previ, né, determinados riscos acontecerem. Mas vejam, pessoal, como eu comentei com vocês, gestão de riscos ela já vem no planejamento. Se no planejamento da minha obra eu fiz um levantamento dos riscos relevantes e vi que já tem alguns que precisam ser mitigados, eu já posso incorporar eles na linha base de custos. Tá? Por exemplo, eu percebi que tem uma chance grande de haver problemas de infiltração significativa na minha fundação. Não está certo, porque o lençol freático está a 1,5 metro do piso do subsolo. Mas existe a chance dele acontecer. Por que não já implantar um plano de contenção? O que seria um plano de contenção? Por exemplo, fazer um tratamento de impermeabilização desse meu piso. Concordam comigo? Porque se eu fizer uma impermeabilização, se ainda assim a água subir ao ponto de começar a migrar para o piso, eu já, no plano de contenção, incorporado ao custo da minha obra, eu já mitiguei ele. Olha que interessante. Né? Então, eu já faço essa análise incorporando os custos de contenção na minha linha base de custo. O que significa dizer, pessoal? A linha base é aquela que eu vou gastar. Essa aí é o meu planejamento que não tem para onde fugir. Esse aí, provavelmente, eu vou gastar.
Só que, vejam, como os riscos podem ir acontecendo ao longo do meu projeto, eu preciso ter a minha chamada reserva, ou melhor, reservas de contingência, para que os riscos residuais, caso aconteçam, estejam protegidos, né? Estejam amparados por uma reserva dentro do meu orçamento. Olha que interessante, pessoal. Vou traduzir isso em números bem simples. Imagine um projeto cujo orçamento base seja de 3 milhões. E foi levantado, só para simplificar, para ficar fácil a nossa análise, foram levantados 3 principais riscos, que são atraso de fornecedores na obra, implantação de construção enxuta e incidentes na obra. Olha que interessante, eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque quando a gente fala de riscos, os riscos não são necessariamente só riscos de problemas. Um bom plano de gestão de risco, você pode perceber oportunidades. E, nesse caso, a obra percebeu por que não já procurar começar a implantar um sistema de construção mais eficiente, construção enxuta. Inclusive, vocês vão ver isso no curso na pós-graduação de gerenciamento de obras, para quem se matricular. Então, foi feito o levantamento desses 3 riscos, sendo que o risco de implantar construção enxuta, ele pode dar certo. E esse risco de dar certo me reduziria o custo da minha obra, numa estimativa, em R$ 200 mil. Mas veja, como eu vou implantar pela primeira vez, a chance de dar certo é de 40%. Né? Ou seja, ainda tenho uma chance grande de dar errado. É a primeira vez que eu vou implantar, então ainda não tenho muita expertise, por exemplo, para isso. Então, nesse caso, quando eu pego cada probabilidade, multiplico por cada impacto, nesses outros 2 são riscos negativos, que vão acrescentar custo da minha obra. E, consequentemente, eles podem incorporar mais gastos no meu orçamento. E por isso que estão positivos aqui. Ao multiplicar probabilidade com impacto, eu tenho os VQS, né, de cada um desses riscos. Somando eles, nesse caso aqui, eu tenho 119 mil. O que significa dizer, pessoal, 119 mil, nesse caso? Significa dizer que eu, além dos 3 milhões planejados da minha obra, tá, eu tenho um valor quantificável provável de custo dessa minha obra de 3 milhões 119 mil. Ou seja, nos parece prudente incorporar ao custo do planejamento da minha obra esses 119 mil para abrigar estes riscos dentro do meu planejamento. Olha que interessante, pessoal. Dando um exemplo, exemplificando exatamente esse mesmo case através de uma linha. Tá? Então, eu tenho aqui a minha linha base de custos, de 3 milhões. Eu incorporei os custos desses riscos, ou seja, ele passa de 3 milhões para 3 milhões 119 mil reais, que provavelmente seja uma referência minha mais honesta do planejamento que eu vou gerenciar da minha obra. E eu tenho aqui os extremos. Olha os extremos. Se só a melhor situação acontecer. O que seria a melhor situação acontecer, pessoal? Se acontecesse da implantação da construção enxuta desse certo. Né? Ou seja, eu reduziria o custo da minha obra em 80 mil reais, podendo chegar a 2 milhões 920, que é o melhor dos cenários, né? É o cenário mais otimista, com chance de acontecer de 40%, que é a chance desse risco específico de acontecer. Já por outro lado, indo para a pior situação, a pessimista, né? Se só os riscos ruins forem a acontecer, eu incorporaria aqui, né, aumentaria os custos da minha obra em mais de 500 mil reais, passando para 3.580, com uma probabilidade, multiplicando, né, esses 2 percentuais, 35 vezes 30, tá, de 10% aproximadamente. Veja, o que é legal desse gráfico aqui, né, em linha, que nos dá uma ideia geral de cenários e aonde que eu estou trabalhando na implantação desse grande projeto, até onde eu posso chegar. Pessoal, finalizando essa nossa apresentação, que pontos que a gente pode enfatizar dessa nossa breve apresentação?
Primeiro, gestão de riscos em obra tem se tornado obrigatória. E eu mostrei isso para vocês, né? Inclusive por força de lei e tendências de mercado que já mostram que isso é uma realidade, tá? E que vem se ampliando, né? Então, não fiquem de fora. É importantíssimo pensar em gestão de riscos do planejamento à entrega desse seu empreendimento. A gestão de riscos tende a explicitar as fragilidades do projeto para prevenir seus impactos. Acho que aqui, pessoal, é o ponto onde a gente ainda peca muito. Pelo fato de expor potenciais riscos, problemas, muitos têm aversão a querer explicitar os riscos e, consequentemente, não implantam o planejamento da obra considerando os potenciais riscos. Mas isso é uma grande burrice, né, pessoal? Porque você negligencia o risco, você não está tratando ele. Pelo contrário, né? Você está expondo ao risco com chances dele dar muito errado. Pode oportunizar melhorias e ganhos reais. Isso é muito legal. Porque riscos te obriga a melhorar. Eu dei o exemplo, né, de seguros, né, pessoal? Vocês já perceberam que você paga mais seguro quando menos práticas de qualidade você tem? Então, quanto mais preventivo você menos você gasta com seguro. E, consequentemente, isso traz ganhos para você, traz ganhos para a sua obra. Um exemplo bem simples, mas mostra o quanto de potencial de melhorias que pode trazer para um projeto. Reduz chances de insucesso do projeto, isso aqui é fundamental, porque as chances de não dar certo caem, e, logicamente, quem vai financiar uma obra como essa quer que a gestão de riscos, de fato, reduza essa chance para que depois ele não perca dinheiro junto com você. E, por fim, requer uma mudança cultural ao se planejar, algo que pode não ocorrer. É difícil, né, pessoal? Aquilo que é intangível, muitas vezes a gente tem uma certa resistência em implantar. Mas eu acho que eu passei com essa mensagem de hoje a ideia de que gestão de riscos ela pode ser implantada aos poucos, ela é possível e que precisa ser feita o quanto antes no nosso segmento. O meu muito obrigado a todos, a quem ficou até agora, até um pouco após o tempo. Eu peço desculpas por avançar um pouco, mas é um tempo que é um tema que eu já trabalho já há muito tempo, tanto na área acadêmica quanto na prática, e ele tem um potencial enorme e gostaria que vocês tivessem essa mesma curiosidade de abordar esse assunto. Para quem quiser mais detalhes sobre esses e outros assuntos, me sigam nas redes sociais. Instagram e LinkedIn, tá aqui os meus dois, porque tem muita coisa legal que eu compartilho lá com vocês para a gente poder evoluir um pouco mais nesse assunto. Obrigado mais uma vez, Divino, a todos aí, a Ana, por todo o apoio, e da minha parte é isso. Show, professor. Muito obrigado. Vou deixar a Ana falar rapidinho. Que gostaria de agradecer a você, professor, pela maravilhosa palestra que você realizou. Você é referência dentro da área. Então, assim, nada melhor do que a gente trazendo o curso de gerenciamento de obras para a BH, trazer um profissional, né, que é referência da área e compartilhar, né, com as pessoas que também não são de Belo Horizonte, que entraram dentro da palestra para contribuir aí com a presença, né? Então, a gente também agradece a quem ficou aqui até o momento e a gente reforça, né, que realizando o processo de matrícula com a gente, até amanhã, vocês garantem o desconto especial, né, Divino? É isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo por ter se disponibilizado e ficar até aqui. O certificado de vocês ele é encaminhado até em uma semana, tá bom? Nós vamos disponibilizar também essa aula gravada. E no mais, agradecer a todos pela presença e principalmente a Carol e ao professor, né, que se disponibilizou a estar aí trazendo tanto conhecimento para a gente em um espaço tão curto de tempo. Professor, gratidão, tenha uma ótima noite, tenha um ótimo descanso e agradeço a todos pela presença. Bom descanso a todos, gente. Tchau, tchau. E nos vemos aí na nossa pós de gerenciamento de obras para quem vier participar conosco. Forte abraço. Tchau, pessoal. Grande abraço a todos. Sucesso. Tchau, Tchauzinho, tchau. gente, sucesso. Tchau, tchau. Obrigado.